Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região. Somente haverá tomado a cruz de redenção, que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir nos passos do Divino Mestre. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará de asas espirituais para a vida eterna. Fragmentos da mensagem Cruz e Disciplina, que o Espírito Emmanuel nos traz pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Pão Nosso. Com ela nós iniciamos o programa Espiritismo em Marcha, trazendo também informações e notícias do movimento espírita em nossa região. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Bom dia, que Deus nosso Pai e o Mestre Jesus abençoe a todos nós. A mensagem de hoje tem o título Solução Natural. Ela é ditada pelo espírito Hilário Silva, que está no livro Caminho Espírita, Psicografia de Chico Xavier. Os espíritos benfeitores já não sabiam como atender a pobre senhora obsidiada. Perseguidor e perseguida estavam mentalmente associados à maneira de polpa e casca no fruto. Os amigos desencarnados tentaram afastar o obsessor, induzindo a jovem senhora a esquecê-lo. Mas, debalde, se tropeçava na rua, a moça pensava nele. Se alfinetava um dedo em serviço, atribuía o golpe a ele. Se o marido estivesse irritado, dizia-se vítima do verdugo invisível. Se a cabeça doía, acusava-o. Se uma xícara se espatifasse no trabalho doméstico, imaginava-se atacada por ele. Se aparecesse leve dificuldade econômica, transformava a prece em crítica ao desencarnado infeliz. Reconhecendo que a interessada não encontrava libertação por teimosia, os instrutores espirituais ligaram os dois, a doente e o acompanhante invisível, em laços fluídicos mais profundos, até que ele renasceu dela mesma, por filho necessitado de carinho e de compaixão. Os benfeitores descansaram. O obsessor descansou. A obsidiada descansou. O esposo dela descansou. Transformar obsessores em filhos com a bênção da providência divina, para que haja paz nos corações e equilíbrio nos lares, muita vez é a única solução. Espiritismo em Marcha. Agenda. Voltamos a convidar você, rádio ouvinte, a visitar os canais do YouTube da Associação Municipal Espírita de Caruaru, a AME, e da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Caruaru. Nesses canais você encontra vídeos de palestras, de seminários espíritas e também de gravações do programa Espiritismo em Marcha. Visite nossos canais, se inscreva gratuitamente e saiba, tão logo haja postagens novas, o aviso que o YouTube irá lhe fornecer. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, preces pelos doentes e pelos obsidiados. Continuação. Prece para ser dita pelo doente, modelo. Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te
a enfermidade que te aprove mandar-me necessariamente, eu a merecia, visto que nunca impõe sofrimento algum sem causa. Confio-me, para mim, cura, a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado, restituir-me a saúde, bendito seja o teu nome santo. Se, ao contrário, me cumpre sofrer mais, bendito seja ele, do que do mesmo modo. Submeto-me sem queixas aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à tua santa vontade. Modelo de prece pelo doente. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendeste de afligir a N. Pela enfermidade, lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os teus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Vós espíritos ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Pelos obsidiados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, devem ser consideradas prova ou expiação, e como tal aceita. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que formam o corpo, aliás, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mau. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. O auxílio deste se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí não raro o paciente
perde a vontade e o livre-arbítrio. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, localizado na rua Professor José Leão, número 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, às 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espírita Chico Xavier, localizado na rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas quartas e sábados, às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. O Livro dos Espíritos. Questão 885. Será-lhe ilimitado o direito da propriedade? Resposta dos Espíritos. É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa a razão porque eles reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. O Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 21, versículo 8, lemos: E ele lhes disse: Lança a rede para a banda direita do barco e achareis. Essa passagem bíblica é considerada por Emmanuel na mensagem Caminhos Retos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida. E Emmanuel nos escreve o seguinte: a vida deveria constituir, por parte de todos nós, rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se, então, o desequilíbrio, porque ninguém enganará a divina lei, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa de reparação. Alguns companheiros desesperam-se no bom combate pela perfeição própria e lançam-se num verdadeiro inferno de sombras interiores. Queixam-se do destino, acusam a sabedoria criadora, gesticulam nos abismos da maldade, esquecendo o capricho e a imprevidência que os fizeram cair. Jesus, no entanto, há quase 20 séculos, exclamou: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Figuradamente, o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. Em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Estaremos lançando a nossa rede para a banda direita? Fundam-se nossos pensamentos e atos sobre a verdadeira justiça? Convém consultar a vida interior em esforço diário, porque o Cristo, nesse ensinamento, recomendava de modo geral aos seus discípulos: dedicai vossa atenção aos caminhos retos e achareis o necessário. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal.
Reuniões públicas, segundas, quartas e sábados, às 7h30 da noite. Casa Allan Kardec, localizado na rua Seriaém, número 555, bairro Boa Vista 2. Reuniões públicas, sábados e domingos, às 8h da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação: Soares e Silmara. Novamente, rádio ouvinte, nós estamos aqui na segunda parte do programa, direcionada a perguntas e respostas, com os temas abordados durante o programa para aprofundarmos melhor o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita. Vamos então para a primeira questão que trouxemos. O que deve significar para nós aceitarmos o jugo suave de Jesus Cristo? Na mensagem de abertura do programa Cruz e Disciplina, o Espírito Emmanuel nos traz importantes informações sobre isso. É o livro Pão Nosso, e ele nos diz assim, de que é necessário entendermos de que trata-se esse jugo suave de Jesus. Aqui lembramos a passagem bíblica que diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, entendamos, aceitar o jugo de Jesus significa mudarmos profundamente a nossa maneira de ver a vida no campo material, de entender os verdadeiros objetivos que nos trazem a experiência no corpo, no mundo de provas e expiações. Nós, cuja natureza, em essência, é espiritual. Para que de fato aceitemos o convite de Jesus e possamos suavizar as dificuldades, as provas que a vida material nos apresenta, é imprescindível a percepção espiritual dos verdadeiros objetivos da vida. Porque quando isso acontece, quando nós passamos a nos perceber aquilo que de fato somos, espíritos imortais em trânsito por uma vestimenta física pelo nosso corpo, buscando através das provas e dificuldades o despertamento espiritual mais profundo. Quando entendemos a vida assim, as maiores provas que a vida possa vir a nos trazer diminui o seu peso, se suavizam. É claro que para a maioria das pessoas que tentam levar a vida como se a vida fosse o corpo, estivesse limitada a alguns anos entre a infância e a velhice, para essas pessoas, as provas na terra têm todo o peso e todo o impacto. É um fardo pesado, difícil de carregar. Por isso precisamos atender ao convite de Jesus
e buscá-lo abrindo nosso coração às mudanças e transformações que o Evangelho do Cristo irá, pela nossa consciência, nos assinalar como sendo necessárias, para que, de fato, possamos usufruir desse convite do Mestre e ter provas e dificuldades suavizadas. É nesse sentido que Emmanuel coloca nessa mensagem ao dizer: somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo. Concordando com o jugo suave de Jesus, podemos alçar os ombros à cruz, que nos dotará de asas espirituais. É essa diretriz que Emmanuel aponta para todos nós e que foi alvo do convite do Cristo. Busquemos aproximar-nos cada vez mais do entendimento espiritual da vida através das luzes do Consolador que Jesus prometeu e que se encontram na revelação espírita. Vamos para mais uma pergunta com os temas abordados nesta manhã. Por que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral? A obsessão, devido às condições que o planeta Terra oferece. No capítulo 28, coletânea de preces espíritas, é dito assim: os espíritos maus pululam, multiplicam-se em torno da Terra, em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. As doenças resultam das imperfeições físicas. A obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Então a questão é muito clara, colocada no Evangelho. Trazemos como chagas, como feridas abertas do nosso passado reencarnatório, desequilíbrios, vícios, problemas que criamos para os outros e para nós mesmos. Essas chagas nos fragilizam as influências dos espíritos obsessores. Enquanto elas não são resolvidas, é como se nós fôssemos mel atraindo abelhas. Por isso precisamos, através do Evangelho de Jesus, resolver superar nossas imperfeições morais, para que desse modo a nossa alma, o nosso espírito se fortifique, ganhe resistência contra o assédio dos espíritos obsessores, para o qual aqui na Terra ninguém é exceção. Todos nós somos alvos, uns de forma mais intensa ou menos intensa, dependendo das fragilidades espirituais e psíquicas que trazemos do passado. Mas agora, através dos instrumentos que a doutrina espírita nos coloca nas mãos, podemos estabelecer as barreiras de proteção, o uso da prece, a vivência da caridade,
a busca de nos tornarmos instrumentos do bem em diminuir o sofrimento do nosso próximo, tornam-se barreiras de proteção, de resistência, a fazer-nos vencer os ardis e as influências espirituais obsessivas. Vamos então para mais uma questão com os temas abordados nesta manhã. Qual o significado da passagem bíblica onde Jesus manda que os lancem a rede para a direita do barco? É uma passagem muito bonita na Bíblia, que está no capítulo 21, versículo 6 do Evangelho de João, quando Jesus diz aos discípulos: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Jesus se referia aos peixes. Haviam se passado todo o dia e a pescaria não tinha resultado em nada. É claro, como Emmanuel analisa na mensagem Caminhos Retos, do livro Caminho, Verdade e Vida, essa passagem bíblica, é verdade que podemos tomar como um símbolo, como uma história colocada por Jesus para envolver ricos ensinos, advertências importantes para todos nós. Como Emmanuel bem trata a questão. Ele diz a nós o seguinte: o espírito humano é um pescador dos valores evolutivos. A posição de cada qual é o barco em torno de cada dia. O homem se levanta com sua rede de interesses. Estaremos lançando nossa rede à banda direita? Eis aí a questão. O objetivo da lição do mestre é aquela que ele bem definiu em outra passagem bíblica, onde ele nos advertia assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. É necessário que a nossa rede de interesses, em cada dia que amanhece, ela tenha primeiramente uma diretriz: o nosso crescimento espiritual. Isso significa que, não importando a nossa profissão, a nossa família, as nossas atividades no dia a dia, é importante estarmos sempre conectados pelo pensamento aos espíritos benfeitores, procurando pela intuição orientações na superação de conflitos, de dificuldades que repontem no nosso dia. É preciso, como Emmanuel bem coloca, que a rede de interesses nossas não esteja circunscrita apenas à vida material, que no dia a dia nós nos percebamos mais como espíritos em passagem por um corpo. Claro, precisamos de realizações e de atividades no campo material, mas podemos e devemos manter sempre a nossa conexão espiritual superior, para que a rede dos nossos interesses estejam sempre em harmonia com o lado, a banda direita que Jesus ilustra nessa passagem do Evangelho de João. Agindo desse modo,
nós teremos ricas pescarias. Ou seja, resultados positivos nas nossas atividades, seja em que área for, por estarmos procurando sempre aliar-nos ao amparo dos espíritos benfeitores. Estamos assim chegando aos momentos finais de nosso programa, agradecidos a todos pela audiência. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo programa. Um bom dia para todos. Espiritismo em Marcha, divulgando a doutrina espírita em nossa região.